Seja bem-vindo. Convido você a deixar o barulho do mundo lá fora por alguns minutos e apenas observar o que acontece aqui dentro. Se esse tipo de busca ressoa com você, inscreva-se no canal para caminharmos juntos. Existe um fenômeno curioso que acontece na experiência humana moderna. Algo que se assemelha a um erro persistente em um sistema operacional que nunca é reiniciado. A maioria das pessoas caminha pelas ruas, trabalha e interage como se estivesse operando sob um roteiro pré-escrito. Um algoritmo mental que decide antes mesmo da consciência como cada indivíduo deve reagir a um insulto, a um elogio ou ao silêncio. Esta engrenagem interna é barulhenta e muitas vezes age como se fosse a dona da casa, quando na verdade é apenas um conjunto de códigos acumulados ao longo do tempo. É comum observar o cansaço nos olhos de quem tenta, sem sucesso, controlar o fluxo incessante de pensamentos. Pensamentos que surgem como notificações de um celular que não pode ser desligado. A mente, essa ferramenta incrível de sobrevivência, acabou se tornando uma espécie de vizinho inconveniente, que grita opiniões não solicitadas o dia inteiro. O ser humano médio acredita piamente que é a voz que fala dentro da sua cabeça. Quando um pensamento de insegurança surge, o indivíduo raramente percebe que há um pensamento de insegurança passando. Ele simplesmente assume que ele é a própria insegurança. Essa pequena confusão de identidade cria uma prisão invisível. É como se alguém estivesse assistindo a um filme no cinema e, ao ver o protagonista em perigo, tentasse desesperadamente pular na tela para salvá-lo, esquecendo-se de que é apenas o espectador sentado na poltrona, seguro na escuridão da sala. A vida cotidiana é repleta dessas identificações equivocadas. O indivíduo se identifica com a sua raiva, com a sua ansiedade e com os seus dramas pessoais como se fossem tatuagens permanentes na pele, quando na realidade são apenas nuvens passageiras em um céu que permanece sempre limpo por trás delas. Ao observar o comportamento humano, nota-se que existe uma resistência quase instintiva ao silêncio. O silêncio é perigoso para o ego, porque é nele que as mentiras da mente perdem a força de persuasão. Para evitar esse encontro, a mente cria distrações constantes, alimentando-se de problemas reais ou imaginários. Se não há um problema no presente, ela viaja até o passado para desenterrar uma mágoa, ou se projeta no futuro para construir um cenário catastrófico. Esse movimento incessante é o que mantém o indivíduo em um estado de vigília ansiosa, uma espécie de fome de ser que nunca é saciada por nada externo. A grande curiosidade da existência é que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando consertar o mundo exterior para se sentir bem internamente, sem perceber que o projetor da realidade está localizado dentro delas mesmas. Imagine a mente como um algoritmo de rede social que viciou o usuário em conteúdos negativos. Se o indivíduo reage a um pensamento de raiva, o sistema entende que aquele conteúdo é relevante e entrega mais 10 pensamentos semelhantes nos próximos minutos. Esse ciclo de reação é o que sustenta os velhos hábitos. A mudança real não acontece através de uma luta direta contra esses pensamentos, pois lutar contra a mente é como tentar apagar um incêndio usando gasolina. O esforço apenas aumenta a importância do que se quer combater. A verdadeira transformação surge de um lugar muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais desafiador: a observação desapaixonada. O ato de apenas notar o que está acontecendo sem tentar rotular como bom ou ruim. O conceito de se tornar uma testemunha da própria vida é o segredo definitivo para a liberdade mental. Não se trata de suprimir emoções ou fingir uma paz que não existe, mas de mudar a perspectiva de onde se observa. Quando o indivíduo começa a notar a mecânica das suas reações, como o corpo tensiona diante de uma crítica ou como a mente busca culpados para uma frustração, ele começa a criar um pequeno espaço de manobra.
Esse espaço é onde a liberdade habita. É a diferença entre ser arrastado por uma correnteza e observar o rio passar, estando seguro na margem. Essa mudança de posicionamento interno é o que permite que uma nova forma de viver ocorra, não como um evento místico extraordinário, mas como uma consequência natural de quem parou de dar corda para o próprio caos. Os hábitos nocivos são como trilhas batidas em uma floresta. Quanto mais se caminha por elas, mais profundas elas ficam e mais fácil é segui-las sem pensar. Mas essas trilhas não são a floresta inteira. Ao adotar o papel de observador, o ser humano começa a perceber que não precisa seguir a trilha só porque ela está ali disponível. Ele pode simplesmente parar na entrada da trilha e observar a urgência da mente. Essa urgência, quando não alimentada pela ação ou pela reação emocional, começa a perder força por falta de combustível. É uma desconstrução necessária de uma identidade baseada no conflito e no sofrimento. A mente costuma vender a ideia de que o controle total é necessário para a segurança. Entretanto, o tipo de controle que ela propõe é uma forma de vigilância opressora que gera ainda mais tensão no dia a dia. O verdadeiro domínio não vem da repressão, mas da compreensão profunda de que os pensamentos e o corpo são veículos de experiência e não a essência definitiva de quem experimenta. É perfeitamente possível sentir o mau humor, a tristeza ou a ansiedade sem se tornar essas coisas. O observador lúcido vê a ansiedade como um clima pesado que se instalou sobre a paisagem. Ele sabe que ele próprio é a paisagem vasta e não a chuva passageira. Essa distinção fundamental é o que impede que o indivíduo perca o equilíbrio em um mundo projetado para testar os nossos limites. Ao olhar honestamente para os hábitos cotidianos, percebe-se que muito do que é feito serve apenas para manter viva uma imagem que se criou de si mesmo. São palavras ditas por costume e gestos repetidos por medo do julgamento. Pensamentos que giram em falso, como pneus na lama. O progresso na vida muitas vezes é travado não por falta de oportunidade externa, mas pelo peso morto de crenças que o indivíduo carrega sem nunca questionar a validade. Existe uma energia gasta apenas para manter esses apegos vivos. Quando se decide olhar para dentro com honestidade, a correção dos rumos não precisa ser um processo doloroso ou complexo. Ela começa no momento exato em que se decide parar de reagir de forma automática ao que surge na tela da mente. Essa mudança de perspectiva gera um efeito em cadeia que muitos ignoram ao tentar consertar a própria vida. Existe uma crença quase universal de que, se o ambiente externo mudar, o sofrimento cessará automaticamente. É a clássica ideia de que um novo emprego ou um novo relacionamento seriam o reset necessário para a alma. No entanto, é curioso observar como as pessoas frequentemente levam seus velhos fantasmas na mala. Sem uma alteração na frequência interna, o indivíduo apenas muda o cenário, mas o roteiro continua sendo escrito pela mesma mente condicionada. Ele acaba encontrando os mesmos tipos de conflitos e padrões de frustração, apenas com rostos e nomes diferentes ao seu redor. É como se o jogador tentasse mudar de fase, mas continuasse usando os mesmos comandos quebrados da fase anterior. O que mantém esse ciclo rodando é a energia do hábito, uma força silenciosa que molda a realidade de forma muito mais profunda do que a força de vontade consciente. Cada vez que alguém reage com o mesmo comportamento, reforça uma trilha mental. É um processo de retroalimentação. Se a dor surge e o indivíduo reage com resistência ou negação, ele acaba criando uma segunda camada de dor, muito mais persistente que a primeira. O segredo para interromper essa engrenagem não está em uma luta épica contra os próprios defeitos, mas em algo muito mais sutil: a capacidade de se tornar a testemunha do próprio desconforto. Quando alguém consegue observar o seu temperamento difícil ou o seu egoísmo, sem tentar escondê-los ou se justificar, algo extraordinário começa a acontecer.
A observação, por si só, é uma forma de luz que desintegra a sombra do hábito. No começo, essa prática de ser o observador parece artificial, quase como se o indivíduo estivesse desdobrado em dois. É difícil manter a calma quando a raiva está subindo pela garganta ou quando a ansiedade faz o peito apertar. Mas a diferença fundamental reside no momento em que se percebe o fenômeno ocorrendo. Em vez de ser a raiva, a pessoa passa a ser aquela que percebe a raiva. Essa distância mínima é o que permite que a consciência não seja tragada pelo turbilhão emocional. Se o indivíduo consegue se observar ficando um pouco zangado, essa simples percepção já é maior e mais potente do que o impulso da raiva. É como se ele estivesse saindo de dentro de um incêndio para observá-lo de uma distância segura. O fogo continua lá, mas ele não está mais sendo consumido pelas chamas. Essa neutralidade diante dos próprios estados mentais é o que se chama de equanimidade. Não é indiferença, mas uma inteligência que compreende que as emoções são como ondas no oceano. Elas sobem, atingem o pico e inevitavelmente quebram na praia. O problema humano é a tentativa desesperada de segurar a onda no topo ou de impedir que ela chegue, o que gera um cansaço existencial imenso. Ao aceitar o fluxo sem reagir ao condicionamento, a correção da rota de vida surge de forma natural, sem esforço. É uma inteligência silenciosa que começa a operar por trás das cenas, desfazendo nós que o pensamento lógico jamais conseguiria desatar. Interessante notar como a mente tenta sabotar esse processo de observação. Ela é mestre em criar desculpas, sugerindo que olhar para dentro é uma perda de tempo e que a felicidade está em algum lugar no futuro, ligada a uma conquista externa ou a uma distração passageira. A mente prefere o entretenimento, a fofoca, o conflito e qualquer coisa que mantenha a atenção voltada para fora, pois sabe que no momento em que o indivíduo se volta para a fonte do que ele chama de eu, o poder de controle dela começa a evaporar. É nesse ponto que a investigação se torna mais profunda. Em vez de apenas observar o que se sente, o indivíduo começa a questionar a própria origem do sentimento. Diante de um condicionamento que se repete há anos, uma pergunta simples pode atuar como um curto-circuito no sistema. Para quem isso está surgindo? A resposta automática é para mim. Mas quem é esse mim que está sofrendo, que está ansioso ou que está buscando aprovação? Quando essa pergunta é feita sem a pressa de encontrar uma resposta intelectual, abre-se um espaço de silêncio absoluto. Esse silêncio não é um vazio, mas uma presença vasta e tranquila. Ao seguir a sensação do eu até a sua raiz, o indivíduo percebe que a maioria dos seus problemas, karmas e traumas estão pendurados em um cabide que não existe. O eu pessoal é uma construção feita de memórias e projeções. Quando ele é deixado de lado por alguns instantes, o que sobra é uma liberdade que não depende de nada para existir. Esse treinamento diário transforma a relação com o tempo. A maioria das pessoas vive em um estado de quase lá, sempre esperando o próximo momento para começar a ser feliz. Elas tratam o presente como um obstáculo para chegar a um futuro imaginário. No entanto, a vida só acontece no agora. Todo o sofrimento e toda a complexidade da mente precisam do tempo para sobreviver. No agora, não há problemas, há apenas fatos. Há o som do ambiente, a sensação do corpo, o ritmo da respiração. Ao ancorar a atenção no momento presente, a pessoa começa a perceber que a paz já está lá. A realização não é uma meta a ser alcançada, mas um estado de ser que é revelado quando as distrações são deixadas de lado. Viver de momento a momento exige uma paciência monumental. A mente quer resultados rápidos e fórmulas mágicas, mas o caminho da autoinvestigação é mais parecido com o crescimento de uma árvore. É lento, silencioso e constante. Cada vez que o indivíduo escolhe observar um pensamento em vez de ser levado por ele, fortalece sua natureza real e enfraquece a ditadura do ego. Com o tempo, as explosões emocionais perdem o poder. O silêncio interno se torna tão vasto que o barulho do mundo não consegue mais perturbá-lo. É o início de uma vida vivida com inteligência, onde o amor e a compaixão se tornam a própria forma de se mover no mundo.
Conforme essa percepção se aprofunda, o olhar sobre o outro também se transforma. Quando o indivíduo para de orbitar exclusivamente em torno do próprio eu, ele começa a notar que as pessoas ao seu redor não são figuras separadas. São reflexos da mesma consciência que habita nele mesmo. É como se ele finalmente percebesse que todos os personagens de um filme são interpretados pelo mesmo ator, apenas usando roupas e nomes diferentes. Essa clareza traz uma compaixão que não nasce de um esforço moral, mas de uma compreensão lógica. Ferir o outro é, em última instância, sabotar a própria paz. A maneira como alguém trata o mundo é o espelho exato de como ele lida com a sua própria mente. Essa jornada de observação revela que o mundo exterior é uma espécie de holograma projetada pelas nossas crenças internas. O corpo e as circunstâncias que parecem tão sólidos são manifestações desse fluxo mental que nunca para. Quando a mente finalmente silencia, o projetor se apaga e o que sobra é a tela limpa, a percepção pura que sempre esteve lá, esperando para ser notada por trás do barulho. É nesse vazio cheio de presença que a verdadeira liberdade reside. Não é o nada de uma ausência, mas o tudo de uma consciência que não precisa mais de rótulos para se sentir completa. Por isso, o convite final é para o agora. O passado é apenas uma memória guardada em uma gaveta empoeirada, e o futuro é uma simulação que talvez nunca aconteça. O único momento real onde a vida realmente vibra é este exato segundo. Ao permanecer no agora, sem julgar e sem reagir, os velhos hábitos perdem o oxigênio e morrem por conta própria. Você nasce de novo a cada respiração. A eternidade não é um tempo muito longo no futuro, é a profundidade deste instante em que você apenas é. Ficar quieto e atento é a maior rebeldia contra o caos do mundo. Nesse silêncio, todas as perguntas se dissolvem, porque a própria existência se torna a resposta. Apenas observe, sorria para a sua própria mente e sinta a paz de quem finalmente voltou para casa, sem nunca ter saído do lugar.